Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar então sobre o Ho'oponopono, que foi a ferramenta que me ajudou, que mais me ajudou. Então, no meu processo de desenvolvimento pessoal, no meu processo de autoconhecimento e no meu despertar espiritual. Foi o Ho'oponopono então que fez essa limpeza de crenças e memórias, né? E aonde foi aí que eu passei a me sentir melhor, aonde me elevou, né? Realmente essa ferramenta me elevou. Quando ela é feita corretamente e também todos os dias, né? Todos os dias. Então, o Ho'oponopono é uma técnica então havaiana, criada aí pelo Dr. Healing, acho que é assim que fala. E o Dr. Healing, ele trabalhou então numa ala psiquiátrica no Havaí. E ele, sem ter contato nenhum com os pacientes, sem precisar ver nenhum paciente, apenas com os prontuários e usando essa ferramenta, ele conseguiu então, eu não gosto mais de usar a palavra cura, né? Mas vamos supor então que ele conseguiu libertar essas pessoas das correntes emocionais do que elas estavam aprisionadas. E essa ala simplesmente fechou, tá? Fechou, sem mesmo ele ter visto aqueles pacientes. Essa ala simplesmente fechou. Então ele sempre falava, né? Fazia ali o Ho'oponopono, que são as palavras eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E ele também usava divindade, limpa em mim, toda loucura, tudo o que era, então, condizente com aquele ambiente, com aquele lugar. Então ele falava, né? Divindade limpa em mim a loucura, divindade limpa em mim o atormento, limpa em mim. Tudo que vinha ali para ele, ele pedia, divindade limpa em mim. E isso é uma coisa que eu uso também muito. Então quando eu tenho alguma coisa no meu dia a dia, vamos supor meu serviço, no meu trabalho, e aí eu vejo alguma coisa que eu não gosto, e aí eu já criei esse hábito, divindade, limpa em mim, tudo que ressoa, tudo que está ressoando comigo, diante deste contexto. Divindade, limpa em mim toda ansiedade, todo medo, toda raiva que eu possa estar sentindo por essa situação. Então, a mesma coisa se você, vamos supor, briga com o marido, né? E aí ele faz algo que não te incomoda, que te incomoda no caso, mas você pensa às vezes assim, gente, mas eu me incomodo com isso, mas eu não sou assim, porque diz que nós somos o espelho da outra pessoa, né? Então tudo que incomoda na outra pessoa é porque está na gente, está em você, está em mim, tudo que incomoda. Então você pode usar também essa técnica, né? Divindade, limpa em mim tudo que ressoa com o fulano de tal. Então se você souber dar nome, né, a essa emoção, a esse sentimento, você fala, então limpa em mim todo esse sentimento de escassez, limpa em mim todo esse sentimento de inveja, limpa em mim todo esse sentimento de agressividade. Então você pede para ser limpo. Então vamos voltar ao Ho'oponopono. Então o Dr. Healy conseguiu então limpar fechar essa ala psiquiátrica, então fazendo esses comandos, usando então essa técnica. Então lá quando eu comecei no meu processo, eu não tinha noção do que era e como funcionava. Simplesmente quando a gente tá numa piscininha de merda e você não vê mais saída, tudo que vem até você fala assim, eu vou tentar, pois eu não tenho mais nada a perder. Geralmente é assim que acontece. Então foi aí que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, os 21 dias, como pede. Então eu colocava fones de ouvido e ficava ali mentalizando, ou eu escutava o mantra, né, de alguém no YouTube falando, ou eu também tinha o meu Japamala, e aí eu ia fazendo as contas, as 108 contas, e fazia, né? Evelyn, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Evelyn, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, sou grato. Porque eu fazia pra mim. E aí depois, o ideal é assim, ó. Quando você faz primeiramente pra você, porque você tem que limpar o seu campo, né? Você tem que limpar você, as suas memórias, pra depois você fazer pra outra coisa. Tem pessoas que já começam diretamente, mas eu acho que você tem que limpar primeiro em você, né? O que tá te incomodando, pra daí você fazer pra outra coisa. Evelyn, precisa ser as 108 vezes? Não necessariamente. Tudo depende do que você acredita. E o que você acredita vira realidade. Então, assim, se você quiser fazer 50 vezes e falar assim, eu acho que funciona 50 vezes, tá tudo bem. Se você quiser fazer 10 vezes, tá tudo bem. Se você quiser fazer 108 vezes, tá tudo bem. É porque o 108 vezes é considerado, então, um número sagrado, né? Então, geralmente, todos os mantras que fazem, né, são 108 vezes. E eu gosto de fazer 108 vezes, escutar. Eu gosto também de
de fazer no meu dia a dia. Então, às vezes eu tô no banho, eu tô mantrando. Evelyn abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Evelyn abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Eu tô lavando louça, eu tô com mantra na cabeça. Então, lá no início porque assim, no início do meu despertar, antes de fazer a ferramenta, era como se eu tivesse muitos pensamentos assim, não sadios, né? Então eu ficava pensando mil e uma coisas que não eram legais, pensamentos intrusivos, como diz. E aí, o que eu fazia então para limpar lá no início? Justamente isso, eu parava um tempo, tirava ali uma meia horinha para fazer o mantra, tipo, ou de manhã, logo quando eu acordava, ou antes de dormir. E às vezes eu dormia fazendo, né, o Ho'oponopono. E durante o dia, quando vinha esses pensamentos que eu não queria ter, esses pensamentos que não eram bons, o que eu fazia? Ho'oponopono em cima, Ho'oponopono em cima. Então porque assim, a tua cabeça, se tá fazendo alguma coisa, geralmente os pensamentos não param, são 70 mil pensamentos por dia. Então, conforme eu estava ali, porque nessa época eu tinha minha filha pequena e eu ficava só em casa e logo veio a pandemia. Então era basicamente muitos pensamentos assim ruins, né? E aquele medo da consciência coletiva, do que estava acontecendo ali na pandemia e se a gente ia sair logo daquilo ou não, e quarentena, não sei o quê. Então eu me apeguei muito nessa parte do Ho'oponopono, muito na parte da oração também. Então o Ho'oponopono me ajudou bastante. E como eu falei, então, se eu tava em casa, qualquer pensamento que vinha, eu era Ho'oponopono em cima. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, é uma técnica simples, uma técnica fácil, tá? Não sou especialista na técnica, mas foi algo que me ajudou muito. Hoje eu não tenho o hábito de fazer o Ho'oponopono, me dedicar a isso. Mas sempre que eu me pego tendo algum pensamento, ou eu faço cancelado, 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 do Profério Couto, ou o Ho'oponopono. Vamos supor que eu tô passando por alguma situação difícil. Vamos dar um exemplo aqui, eu tô no meu carro e tem uma blitz. Eu estou com meus documentos atrasados. Então eu já começo, né, a fazer o Ho'oponopono para aquela situação. Então, para que tudo se resolva, para que mude a energia. Então, assim, porque tudo é energia, tudo é vibração. Então, quando eu falo se eu foco no que é ruim, tipo assim, no medo, meu Deus, agora vão parar meu carro, vão tomar meu carro, vão levar meu carro pro pátio, porque eu tô sem documento, porque eu tô sem isso, porque eu tô sem aquilo, e já começo a criar mil e umas coisas na minha cabeça que não são reais. E aí, claro que vai dar ruim, né? Porque o teu pensamento, como vocês sabem, cria. E aí, então, você já tem que mudar o foco. Você não tem que pensar no problema. Eu sei que é difícil falar, não é de uma hora para outra. É um treinamento mental que hoje eu já tiro isso de letra, faço isso com facilidade, porque eu aplico e uso as ferramentas, mas lá atrás, claro que eu tinha medo, tinha receio. Então, assim, já aconteceu comigo essa questão. Na época eu não tinha o Ho'oponopono, eu não sabia do Ho'oponopono. Eu fui pega numa blitz e eu entrei em desespero. Então foi uma situação assim muito traumatizante, eu posso dizer, porque eu fui pega numa blitz e eu estava errada. Então eu não conhecia as técnicas, eu me apavorei, eu chorei, eu fui pra delegacia e foi algo assim. Hoje eu dou risada, faço por isso, mas eu falo assim, nossa, talvez se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu teria passado com total facilidade e de uma maneira muito mais leve, né? Como o Axis ensina, gente, não precisa ser difícil, as coisas podem ser leves e divertidas, mas você tem que saber lidar com as suas emoções, coisa que geralmente a gente não sabe. Da mesma forma que quando você tá numa discussão ou alguma coisa, um tenta falar mais alto que o outro, um tenta bater de frente com o outro, né? Então, assim, mas eu falo, aquele que sempre fica em silêncio não é porque é uma pessoa fraca, não é porque é uma pessoa que não tem opinião, mas sim uma pessoa sábia, que sabe ter cautela, discernimento e sabe falar na hora certa. Então, assim, gente, na questão do Ho'oponopono, como que vocês vão fazer o Ho'oponopono? Eu tinha o Japamala, tenho o Japamala em algum canto da minha casa, que tem então as 108 continhas, e aí você vai fazendo, continha por continha. Eu gosto, como eu disse, de falar primeiro o meu nome. Evelyn abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Segundo, Evelyn abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo.
E depois você faz o pedido, você faz uma segunda rodada, ou você pode fazer, são 108 vezes, você faz metade do japamala, falando o seu nome, e você faz a outra metade do japamala com o intuito que você quer. É um emprego. Emprego abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Algo na justiça que não tá saindo, alguma coisa assim, judicial, então você vai fazer para aquilo, né? Então, vamos supor que tem uma pensão alimentícia que tá na justiça, aí você vai falar, pensão alimentícia dos meus filhos abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Para um carro que você tá para trocar, então tudo, relacionamento, um namorado, a busca de um namorado, então você coloca lá relacionamento abençoado, mesmo que você não tenha ou que você já tem, você pode também fazer para outras pessoas, então no caso eu já fiz muito pro meu marido, porque ele não é muito de fazer essas coisas, hoje ele faz bastante, mas na época eu não fazia, então eu fazia Ho'oponopono pra ele, falava o nome dele, fulano abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Você pode fazer pro seu filho, pro seu marido, pro seu pet, se seu pet estiver doente, ou se tem alguém doente, a pessoa não precisa dar autorização. Você pode fazer simplesmente, né, mentalizar e fazer, porque aí você vai estar limpando essas energias, tanto suas quanto com a pessoa, e a pessoa vai estar recebendo lá, na casa dela, no conforto, vai estar surtindo efeito. Mas como eu digo, não é apenas depende, né? Não é apenas, às vezes, um dia que você vai fazer que vai mudar aquela situação. Por isso que dentro do Ho'oponopono eles falam, gente, são 21 dias para você ter um resultado. E não quer dizer que você fez os 21, você tem que parar, tá? Então você faz os 21, percebe, a energia percebe se mudou algo e continua. Eu vou contar para vocês o que aconteceu final do ano passado. Final do ano passado, então, se vocês já me acompanham aqui ou assistiram outros vídeos, eu tava passando por uma fase assim que eu não tava me gostando, que eu não tava... eu tava assim, uó. E aí, sem autoestima, sem libido, sem nada. Eu digo assim, libido na parte do fazer as coisas, né? Da ação. E aí, eu tava zero na vida. E aí foi quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono e as coisas começaram a mudar. E eu comecei a fazer as perguntas do Axis também, como eu gostaria que a minha vida fosse. Comecei a soltar. Todo dia eu acordava, mentalizava isso. Nossa, como eu gostaria que a minha vida fosse. O que eu devo fazer para sair desse limbo? Sabe? E soltava essas perguntas. E aí, eu vou contar pra vocês que tudo começou. Parece uma coisa besta, uma coisa boba, mas foi o meu cabelo. Gente, na ressonância harmônica, nas primeiras ressonâncias, eu pedi cabelos fortes, saudáveis e longos. E eu nunca tinha tido cabelo longo, volumoso e saudável. Porque eu pintava meu cabelo de loiro, eu destruía o meu cabelo e o meu cabelo não crescia mais que isso aqui. Então meu cabelo começava a crescer e aqui, assim, ele começava a quebrar. E a ponta dele, quando eu virava de costa, ele ficava assim, ó, um V. Então ele começava a crescer e era um loiro e ele ficava um V, um loiro amarelo horroroso. Então ele ficava aquela ponta fina, assim. Então se eu pegasse, era aquele negócio assim, ó, a ponta do cabelo. E aí eu pedi na ressonância, então, cabelos fortes, saudáveis. E eu creio que depois da ressonância, esse cabelo veio. Eu parei de meter um monte de coisa na minha cabeça, de química. Comecei a fazer um moreno iluminado, que é mais as pontas do cabelo. E aí, então, o meu cabelo ficou comprido. O meu cabelo ficou batendo no bumbum, literalmente, sabe? Ficou aquele cabelão. E eu tinha um apego. Então, foram 3 anos com aquele cabelo gigante. Com aquele cabelo bonito, grosso, forte, saudável. E aí, isso que eu pintava ele. Eu pintava e de vez em quando eu fazia botox no meu cabelo ainda. E aí foi que ano passado, 2023, o meu cabelo tava comprido, porém eu passava a mão, eu fazia isso e meu cabelo caía tocha de cabelo. E aí eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo no meu cabelo? Só que assim, a gente não vai reparando, vai caindo e tal, mas você não... É que assim, não foi de uma vez assim, e foi aos poucos. Então ele foi caindo, foi diminuindo o volume. Então ele estava comprido, porém ele também estava aqui mais cheio e as pontas mais ralas, porém ele estava comprido ainda. Mas ele estava caindo pra caramba. Então eu ia limpar meu quarto, passava a mão assim, dava pra fazer uma peruca naquele cabelo. Ok.
Mas o que eu quero dizer com isso, com essa questão do cabelo, então? E aí, ano passado, quando eu tava borocochô, e tava naquela roda, né, que as coisas parece que não vai, desanimada com ressonância, desanimada com a minha vida, desanimada com tudo. E aí, eu começo a trabalhar num salão aqui da minha cidade, que é um salão, assim, de padrão A, digamos, um padrão A. E aí, ali, quando eu entrei ali, começou a desconstruir muitas crenças na minha cabeça. Porque eu tinha, ainda tenho um pouco, né, medo de cobrar. Eu pensava assim na minha cabeça, meu Deus, sabe, eu vou atender esse pessoal, e se eles forem assim muito cocô e tal, e serem assim, sabe quando a gente escuta, tipo, ai, que pessoas ricas são chatas, que são cocô, que tratam a gente mal. E foi totalmente minha crença, tá? Meu ponto de vista, que eu pensava dessa forma. Então, quando eu entrei ali, foi totalmente diferente, gente. As minhas clientes me tratam, meu Deus, elas são maravilhosas, elas me tratam muito bem, elas tratam todo mundo bem. As donas do salão são maravilhosas. Elas, assim, eu acho que eu nunca vi isso, porque eu também nunca trabalhei em outros lugares assim grande, igual ali, que tem uma quantidade grande de funcionários. Então elas têm uma preocupação com o cliente, uma preocupação com o bem-estar nosso, né, dos funcionários, e isso eu acho muito legal. Tá sempre tendo treinamento e reuniões e tudo mais. Enfim, e aí, conta pra vocês que daí eu comecei, então, a fazer o meu cabelo no salão, a fazer minhas unhas ali no salão, a fazer tudo ali. E aí, então, esse cabelo tava comprido demais, tava feio, ao meu ver não tava, né, mas no âmbito ali do pessoal que trabalha no salão, eles estavam falando, amiga, teu cabelo tá ralo, teu cabelo tá bonito, não sei o que, vamos cortar esse cabelo. E eu, não, se eu fizer isso, meu marido não gosta, meu marido gosta de cabelão e tal. E aí, um dia eu sentei naquela cadeira e eu falei bem assim pra ele, eu respirei fundo, porque a mulher tem apego com o cabelo, não adianta falar que não. E eu sou muito apegada com o meu cabelo. Então, ele falou assim, vamos cortar? E aí eu falei, acho que não sei o quê. E aí veio aquele negócio pra mim, vai, corta. E eu falei, então tá, vamos cortar agora, porque se não for agora, eu desisto e não vou cortar. E aí, minha gente, ele cortou meu cabelo aqui, ó. Aqui, ó, tanto que já cresceu, né? Ele cortou o cabelo aqui, assim, pra cima do peito, meu cabelo. E tirou praticamente, eu tinha um moreno iluminado no cabelo, e tirou, né? Tinha só as pontas assim iluminadas, assim, tava mais ou menos aqui assim. E aí ele foi e cortou, então ficou só aquelas pontas iluminadas, tá. E aí eu já fiquei totalmente diferente, eu postei uma foto e todo mundo, meu Deus, que mudança radical e tal, e não sei o que, cortou o cabelo, fez franja assim. E aí aquilo ali pra mim foi eu não sei te explicar, foi como assim, estivesse trabalhando o desapego. Pode ser uma coisa boba assim, sabe, pra quem tá escutando às vezes, mas pra mim eu trabalhei o desapego no cabelo. Então eu simplesmente desapeguei daquilo, porque o cabelo pra mim era tudo. E depois que eu cortei o cabelo, gente, pasmem, parece que tudo começou, fluiu. Aí eu escureci o cabelo, porque daí tava bem loiro as pontas ainda assim, com a parte clara. E aí a gente tonalizou o cabelo então pra cor que tá agora. E aí as coisas começaram a acontecer, e aí eu fui... Nossa, foi muito incrível, assim, porque que até eu conto ali na ressonância, não contei que foi por conta dessa questão do cabelo, mas foi quando eu comecei, então, a melhorar a minha autoestima por conta de um corte de cabelo e da tonalização, né, da cor, e aquilo ali, aí eu consegui parcerias, porque eu faço algumas parcerias de modelo ainda, né, eu sou esteticista, trabalho com as terapias também, mas nas horas vagas eu gosto de fazer essa parte de modelo, de tirar foto, modelo fotográfica e fazer algumas divulgações para algumas coisas, para algumas lojas. E a Carmen Steffens, aqui da minha cidade, me chamou para fazer as fotos. E assim, eu estava parada, não estava fazendo fotos, não estava fazendo nada. E simplesmente uma vendedora da loja viu meu perfil e me chamou para fazer uma parceria. E eu fui, acho que fiz 4 vezes fotos, eu fazia uma vez por mês, fiz 4 meses de parceria lá com eles. Agora trocou a dona, trocou a dona da Carmen Steffens, aqui de Cascavel, da minha cidade, então não me chamaram. Eu creio por conta dessa troca, né, de direcionamento ali, então, da loja. Então, e final desse ano, o que aconteceu, então, voltando ao Ho'oponopono? Que eu comecei a fazer Ho'oponopono, bem nessa fase que eu tava
o ó do Borogodó. E aí parece que as coisas começam a fluir de uma forma muito natural. Então eu comecei a fazer Ho'oponopono e eu fiz 3 meses seguidos a fio. E aí o que aconteceu? Eu fui viajar. Aí quando eu fui viajar, fiquei 15 dias fora, viajando, e quando eu voltei, acabei, porque sai da rotina, né? Então eu saí da rotina, então quando eu voltei, até você se organizar tudo e nananã, você colocar a tua vida em ordem, demora mais de uma semana praticamente, né? Pra você voltar a fazer a tua rotina. E aí eu acabei, então, parando de fazer o Ho'oponopono. Mas nesses 3 meses, assim, parece que tudo começou a acontecer. Aí foi o cabelo, aí apareceu as fotos, e aí teve a viagem que a gente fez. Então foi tudo assim muito, muito uau. E claro que com certeza foi também por conta das ferramentas que eu estava usando, do Ho'oponopono. E me ajudou muito. Então, desde o final do ano que eu tava fazendo pra cá, gente, aconteceu tanta coisa na minha vida. Claro que tudo tem. Tem a ressonância harmônica? Tem. Tem o Ho'oponopono? Tem. Então, tem a parte das minhas mentalizações, das minhas visualizações que eu faço? Tem também. Então, tudo isso, eu falo, é um hábito que você cria, cada um cria a tua forma, cada um cria o seu hábito. E aí você vai fazendo, então, as coisas pra acontecer aí na sua vida, conforme você, ou no que você acredita também. Mas eu digo que o Ho'oponopono foi muito importante. Eu gosto, eu vou deixar aqui um link que é do Ho'oponopono que eu escuto, porque assim, eu gosto de ser muito prática. Então eu não gosto de enrolar, eu não gosto de rodeio, então eu já gosto de vir falar o que eu preciso falar, sem ficar enrolando, sem ficar, né, agregando um monte de coisa aqui que às vezes não tem necessidade. E o Ho'oponopono tem muitos aí no YouTube que são 20, 30 minutos, às 108 contas. Porque a pessoa fala, eu sinto muito, Ai, gente, eu não suporto, eu gosto do negócio rápido. Igual a oração. Gente, a oração do Arcanjo Miguel. Eu tô fazendo a quaresma do Arcanjo Miguel também. E falar pra vocês que tá sendo... Gente, é surreal essas coisas quando você começa. Por quê? Porque quando você se compromete a fazer, o teu cérebro já sinaliza, o universo já sinaliza. Você se comprometeu a fazer algo, não tem como a tua vida não começar a fluir, não começar a mudar. Então eu comecei a fazer agora a quaresma do Arcanjo Miguel, são quaresma, são 40 dias, e aí todos os dias é Padre Alex Nogueira, eu coloco no YouTube, são 15 minutinhos, todo dia, 8 horas da noite eu me comprometo a fazer a quaresma. E vou contar uma novidade já pra vocês, que eu falo que nada é por acaso, nada é por acaso. Caiu de paraquedas, igual quando eu falo que o reiki lá atrás caiu pra mim de paraquedas também, que é uma coisa que eu não procurei, simplesmente as coisas vão surgindo e vão aparecendo na sua vida de uma maneira muito leve, de uma maneira muito legal. E aí eu fazendo essa quaresma agora nesses últimos dias, eu também trabalho com barra de axis, com reiki, com os pleiadianos, com os arcturianos, e aí eu sempre tive vontade de trabalhar com a mesa radiônica, que é o pêndulo, né, que é a radiestesia, e aí tem os códigos sagrados nessa mesa, e aí com o pêndulo você consegue, né, ir vendo ali e as informações que vai saindo, que eu falo, você tá sendo um canal, porque a radiestesia você trabalha com a energia universal, né, com a energia do todo. Então, tem até um vídeo que eu gravei ali, que eu tô segurando o pêndulo, e parece que o pêndulo que é a minha mão que tá mexendo, mas quem trabalha com radiestesia sabe que quando você conhece e já tem habilidade com o negócio, ele já vai movendo, e claro que daí você vai, quando você sabe que ele quer dizer o sim, então você automaticamente a tua mão vai fazer junto, porque você já sentiu aquela energia que ele ia fazer o movimento, né, do sim. Então você acaba mexendo a tua mão porque é automático, entendeu? Porque no vídeo eu falo, nossa, mas eu nem mexi a mão. Porque não é que você tem que ficar com a mão parada aqui, só que quando você tem essa habilidade e esse conhecimento com a ferramenta, claro que você vai acabar fazendo ali, porque você sente. Então é algo muito intuitivo, você percebe a energia. Então, quando você percebe, automaticamente tua mão vai estar rodando junto com o pêndulo, mas o pêndulo já deu a informação antes, meus queridos. É um pouquinho complicado, pra quem nunca ouviu falar. Mas então, eu fazendo a quaresma do Arcanjo Miguel, caiu de paraquedas a mesa do Arcanjo Miguel, a mesa radiônica, reiki do Arcanjo Miguel. E aí eu comprei esse curso, estou fazendo esse curso e logo estarei atendendo com essa ferramenta também. E eu estou muito ansiosa, gente, vou receber todo o material na minha casa e estou fazendo o curso online para daí começar a atender. E é uma ferramenta assim que traz... eu já falei que eu não quero mais falar essa palavra cura, né? Mas então vamos colocar consciência. Então é uma
uma ferramenta terapêutica que trabalha a sua energia, trabalha a energia da empresa, do relacionamento, trabalha a energia da pessoa, do pet, tudo que você quiser trabalhar, você pode trazer para essa mesa e aí a gente consegue, né, aqui do lado junto com os guias e arcanjos, com a equipe espiritual, né? Então tá fazendo essa limpeza no campo energético aí da pessoa. E claro que eu comprei primeiro, vou testar em mim, na empresa do meu marido, no meu trabalho, em mim, para daí sim também começar com os atendimentos à distância e os atendimentos online. E para vocês verem então que nada é por acaso, tudo é uma coisa só, tudo está emaranhado. Eu comecei a fazer a quaresma e aí simplesmente eu falo, é um chamado. Então eu vi o post da mulher e é uma coisa que desde lá, quando eu comecei nas terapias, eu já tinha vontade de fazer essa mesa radiônica, eu tinha vontade de trabalhar com isso. E simplesmente eu falo que tudo tem a sua hora certa. Então simplesmente agora que caiu pra mim. E eu comprei assim, é muito incrível porque aparece um negócio pra você e aí parece que tem uma energia, uma coisa que impulsiona que simplesmente você vai, pum, você nem pensa, a hora que você viu, você fala assim, meu Deus, comprei. Mas não é aquela coisa, aquela compulsão material, sabe? É algo que você sente que vem interior, algo que vem de dentro, é uma energia que vai lá e faz que isso vai ser muito expansivo na sua vida. E foi assim que aconteceu pra mim. E foi assim que aconteceu quando na minha formação do curso de Reiki, foi assim que apareceu barra de axis na minha vida, foi tudo nessa energia, nesse impulsionamento da alma que é o ser que sabe tudo e simplesmente vem aquela intuição, é isso, vai lá e faça. Porque todas essas ferramentas que eu fiz me ajudou muito, 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 muito. Eu falo, eu fiz essas terapias, no fundo, for pra minha expansão, né, pra minha cura, pra minha expansão de consciência, né, porque eu não gosto mais de falar essa palavra cura, eu tô trocando no meu vocabulário, então é uma ferramenta que vai trazer muita consciência, essas ferramentas trazem muita consciência, muita limpeza. Gente, então é isso, ajude aí o canal, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, algo que eu não falei, peça aí nos comentários que eu tento responder, né, curte, compartilha, ativa o sininho para que eu possa fazer mais vídeos para o canal. Gente, é isso. Obrigada. Até mais.